uma enfermidade, uma traição, uma crise familiar, financeira, e até mesmo crise mundial, que vem de repente, como nós vivemos aí, a Covid e outras crises financeiras, né? Mas nós, muitas vezes, acreditamos que as tempestades que enfrentamos são resultados de nossa desobediência, como Jonas, por exemplo. Pode até ser alguma coisa que nós enfrentamos, alguma dificuldade, pode ser consequência de uma desobediência. Mas aqui nós vemos que isso não é uma regra. Os discípulos largaram tudo para seguir o Mestre, para servir a Jesus. E obedeceram de imediato quando ele disse, vamos para o outro lado. Estavam com eles também ali ensinando e entraram no barco com Jesus. Mas, como a gente vê, ninguém está isento de enfrentar tempestades. Porque Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Eu venci, você pode vencer. Também em 1 Pedro 4:12, diz assim, Pedro fala assim, amados, não se surpreendam, não ficam surpresos com o fogo que surge entre vocês para os provar, aqui colocando à prova, como se algo estranho estivesse acontecendo. O fogo mencionado no versículo aqui é uma metáfora, né? Um sentido figurado, é um exemplo, né? E ele é usado pelo apóstolo Pedro para representar as provações e dificuldades que aquele que é o cristão, aquele que crê em Jesus enfrenta, né? Assim como o fogo purifica e testa o metal, as adversidades da vida também, muitas vezes, têm um propósito de fortalecer a fé e a perseverança dos crentes. A ideia é que, ao enfrentar essas provações com fé e confiança em Deus, ou ao enfrentarmos essas provações, essas dificuldades, essas tormentas, com fé e confiança em Deus, os cristãos venham crescer. Os cristãos, nós, possamos crescer. Crescer espiritualmente e se tornar como? Semelhante a Cristo. A semelhança de Cristo, é isso que ele espera, né? Mas, como já disse, isso não nos isenta, como cristão, de passar por lutas e dificuldades. A gente pode ver que Deus não livrou Daniel da fornalha. Ele foi para a fornalha, mas salvou do fogo. Foi salvo do fogo. Não livrou Daniel de cair lá na cova, no meio dos leões, mas fechou a boca dos leões. E mesmo os discípulos, sendo pescadores e conhecedores da realidade do local, eles também foram pegos de surpresas. E aí a gente conclui também, aprende também, nós vamos para o segundo ponto, que as tempestades, elas são imprevisíveis, inevitáveis e não são administráveis. O imprevisível está relacionado a eventos ou situações que não podem ser controlados ou previstos com antecedência. Não podemos prever com antecedência e não podemos controlar. Sai do nosso controle. É imprevisível, né? Então, essa tempestade nas nossas vidas, elas vêm como imprevisíveis também. E também é inevitável. Inevitável é um termo que descreve algo que é impossível de evitar, de impedir. Se a gente soubesse, se a gente pudesse evitar, né, a gente ia lá e não deixava acontecer. O inevitável surge nas nossas vidas. As tempestades não são por nós administráveis, porque nós podemos imaginar muitas vezes que somos experientes, podemos confiar somente na nossa força. E foi o que aconteceu ali com os discípulos, né? E acontece conosco. Mas aquela tempestade era muito forte, ela era muito violenta. E Jesus estava ali, dormindo. Olha o contraste que estava acontecendo ali com os discípulos. Aquela agitação, aquela correria, aquele medo. E Jesus dormia na mais perfeita paz. Paz em meio ao caos.
quando há muito tempo atrás, eu guardo uma figurinha do esmilinguido, eu ganhei de uma criança, que é Isaías 26:3, que diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Nós devemos confiar em Deus, devemos manter a calma e a serenidade, independente das circunstâncias externas. Porque é Deus que vai nos manter em perfeita paz. Quando confiamos, quando entregamos, quando esperamos, né?